Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e sejam muito bem-vindos. Bom pessoal, não sei se vocês repararam, mas eu dei uma sumidinha aqui do canal, mas estou de volta. Depois eu dou algumas explicações para vocês por que eu sumi daqui, mas resumidamente eu tive um problema muito grande com o meu e-mail, que está logado no YouTube e com o meu número de telefone também. Mas depois eu dou uma explicação para vocês e mostro como que eu consegui recuperar o meu e-mail e estar de volta aqui de novo. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês que continuou aqui. Graças a Deus, né? Vocês não me abandonaram. Muito obrigado por isso. Eu estava olhando, né, os meus vídeos postados aqui, e vi que o vídeo de depressão teve um alcance muito grande, devido ao que está acontecendo, né, no mundo. Eu vejo muitos jovens, homens, mulheres, passando por essa situação. Acredito eu que os jovens estão passando mais, né? Tenho visto muitos casos de jovens com depressão, com síndrome do pânico, ansiedade. E eu vi, né, que algumas pessoas comentaram, muitas pessoas, na verdade, comentaram no vídeo que estão passando por essa situação e tiveram muitas dúvidas de como que eu consegui sair, né, da depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e tem muitas dúvidas de medicamento, processo de clínico, se eu tive algum acompanhamento. E nesse vídeo eu vou estar respondendo para vocês, esclarecendo essas dúvidas, tá? Eu espero que vocês continuem no vídeo, porque vai ajudar muitas pessoas. Eu acredito que cada pessoa tem que saber o que fazer, né? Eu vou contar aqui a minha experiência e não vai ser para você fazer a mesma coisa, não, tá, gente? Eu vou falar a minha experiência, o que foi bom para mim, e eu espero ajudar muitas pessoas com isso. E uma das perguntas que foi feita no vídeo foi: com quantos anos que eu comecei, né, a ter esses sintomas? E eu comecei por volta de 17 anos. Eu morava na Bahia e eu vim morar em Minas Gerais. E aí, um certo dia, um certo momento, eu senti, comecei a ter esses sintomas. Então, assim, foi por volta de 17 anos. Na verdade, foi com 17 anos, mas quase chega nos 18. Com quantos anos eu fiquei com esse sintoma de depressão? E foi mais ou menos de 8 a 9 anos eu fiquei aí nessa fase terrível da minha vida, mas hoje eu olhando para trás eu aprendi muito com essa fase também. Teve um gatilho para que isso acontecesse? E sim, teve um gatilho. Eu perdi minha mãe quando eu estava com 16 anos, eu morava na Bahia e eu perdi ela lá. E aí eu vim para Minas Gerais, e aí em certo momento eu estava deitada, e aí do nada eu tive um aperto no coração, né? Lembrei da morte dela, lembrei que ela morreu de infarto, então assim, na hora eu pensei, se aconteceu com ela e acontece com muita gente, pode acontecer comigo também. E aí acredito que foi nessa hora que aconteceu também a síndrome do pânico, que foi o medo da morte. E como eu entendi que era depressão. Depois de muitos anos não, acredito que 1 ou 2 anos depois que isso aconteceu, eu também já sabia, né, que algumas pessoas do meu convívio, não muitas, mas tinha algumas, assim, que tinha também algumas crises. E aí eu já entendi, eu falei assim, é isso que eu tenho. Então, assim, eu não demorei tanto tempo, assim, para poder entender. Porém, com o tempo foi passando e aí eu fui entendendo melhor, fui vendo vídeos, escutando outras pessoas que tinha também. Porém, eu não falava para as pessoas, porque eu tinha muito medo de ser julgada, até porque vocês sabem que muitas pessoas hoje não entendem, fala que é falta de serviço, que é falta de Deus, que é falta de ter uma pia cheia de louça para lavar. Então, assim, eu tinha muito medo desse julgamento. Então, eu acho que no máximo eram 2 ou 3 pessoas que sabiam, que era minha sobrinha,
o meu esposo e se fosse mais uma pessoa, assim. Mas eu lembro só desses 2 meses, que eu tinha muito medo de ser julgada. Era só depressão que eu tinha, que eu tive? Não. Igual eu comecei falando, quando eu entendi, né, naquele momento que a minha mãe faleceu de infarto e eu também poderia acontecer a mesma coisa comigo, desencadeou também a síndrome do pânico. Então, foi depressão, síndrome do pânico e ansiedade também. Que eu acho que foi uma das coisas que mais pegou foi a ansiedade também, porque só quem tem essas crises de ansiedade sabe como que é ruim, né, gente? O aperto no coração é muito ruim. E quais foram os sintomas que eu tive? Essa pergunta, eu vou fazer um vídeo específico sobre esses sintomas, porque como eu tive três fases, depressão, síndrome do pânico e ansiedade, então assim, os sintomas são parecidos, porém, tem uma diferença também nessas 3 doenças, né? Nesses 3 gatilhos. Então, assim, eu vou fazer um vídeo especificando quais foram esses sintomas, mas resumidamente, eu tinha aperto no coração, tinha palpitação, tinha medo de sair de casa, não tinha vontade, queria ficar em casa só deitada no escuro, preferencialmente. Nessa época eu acho que eu nem sei se eu tinha telefone, eu acho que depois de alguns tempos assim que eu fui ter. Mas eu ficava assistindo televisão, mas também queria ficar o tempo todo assim dentro do quarto, sozinha, não tinha vontade de sair. A minha sobrinha me chamava para poder ir para algum lugar na pracinha, e aí eu não queria ir de jeito nenhum, não gostava de ver gente. Todo mundo que eu via na rua parecia que sempre ia fazer alguma maldade comigo. Aí já entra essa parte da síndrome do pânico, né, que é o medo da morte. E aí eu achava que sempre alguém ia fazer alguma maldade comigo. Mas, esses foram os sintomas, né? E fora a ansiedade, né, gente? Que eu acho que a maioria hoje da sociedade sofre com esse mal. Que é ser ansiosa com tudo, não ter paciência para poder esperar. Por exemplo, se você tem um marido e ele tá fora de casa, igual no meu caso, meu marido trabalhava, saía de moto, então enquanto ele não chegava, eu não ficava sossegada, eu sempre achava que ia acontecer alguma coisa com ele também, com a minha menina, né, que hoje eu tenho 2, mas na época eu tinha só uma. Então eu sempre achava que ia acontecer alguma coisa com ela, com meu marido. Se alguém falasse comigo que ia me contar alguma coisa, aquilo para mim era terrível, porque eu não conseguia esperar, né, até o momento. Ficava fazendo assim conversas, diálogo na minha cabeça. Por exemplo, nossa, se eu tivesse falado isso com essa pessoa, se na hora, vamos supor, de uma discussão, aí depois eu vou lembrando do que eu poderia ter falado, aí ela ia falar tal coisa, e aí eu ia responder tal coisa, sabe? Então, assim, era muito, muito, muito ruim. Meu Deus do céu, eu não via a hora, né, de passar por essa fase, mas no momento que eu tava vivendo ali era muito triste, era muito ruim, porque eu sozinha eu não conseguia sair daquela situação, mesmo tendo meu esposo que me ajudou muito, mas também ele não sabia muito bem o que que era, então ele fez o máximo que ele conseguia ali naquele momento para poder me ajudar, mas também não era algo assim que ia fazer eu me sentia bem, né, com as coisas que ele fazia, porém não era o suficiente para eu ser curada. Eu fiz acompanhamento médico, eu tô olhando aqui o meu caderninho para não esquecer. Eu fiz acompanhamento médico? Não, eu não fiz acompanhamento médico, né? E já vou falando para vocês que eu não recomendo, né? Eu não fiz, mas por conta de, vamos dizer, ignorância mesmo. Mas não fique sozinhos, procure ajuda. Procure ajuda em uma pessoa que você confia, procure ajuda, uma ajuda médica, mas não fique sozinha, tá bom? Quais os medicamentos que eu tomei? Eu não tomei nenhum medicamento, né? Porque eu fiquei com medo que esses medicamentos pudessem me deixar com a dependência deles. E eu queria ser curada,
e não precisar tomar remédio nenhum. Como eu estou hoje? Hoje, graças a Deus, eu estou muito bem. Já tenho mais ou menos uns 4 para 5 anos que eu fui curada. E hoje eu não tenho sintomas nenhum, não tenho crise, não tem nada. Totalmente curada, graças a Deus. E como que eu saí dessa situação? Então, primeiramente, eu entendi, né, o que que era cada coisa. Eu entendi que eu tinha aquilo. Eu entendi que eu estava passando por esse momento e eu queria sair de qualquer jeito. Mas eu não, só abrindo um parêntese aqui, porque algumas pessoas acham que todas as pessoas que têm depressão, elas querem deixar de viver. Mas no meu caso, não, eu queria viver. Eu queria continuar viva, eu queria ter planos para a minha vida, a minha família, eu queria ter uma profissão, mas eu não conseguia, naquele momento, ter essa expectativa para fazer essas coisas. Porém, eu tive esse entendimento e eu tinha entendimento também que eu queria ser curada. Como eu falei para vocês que eu não procurei ajuda médica, mesmo por ignorância, porque hoje eu procuraria se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, talvez eu tivesse alguém também para poder me falar, olha, procura ajuda médica porque é muito bom. Talvez hoje eu teria procurado sim, né, um médico, teria tomado os remédios também tranquilo. Porém, já passou, não posso voltar atrás. Então, o que eu tenho para falar para vocês é o que realmente aconteceu comigo. Então, assim, eu não procurei essa ajuda médica. Porém, o meu processo de cura começou quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, né? Tem muitas pessoas também que vai falar que só o médico que é capaz de curar, mas eu digo para vocês e por experiência própria que Jesus ele cura, ele ainda continua curando, né? E Jesus também ele deu a inteligência para os médicos para que eles também tivessem, né, esse dom de curar através da medicina. Como eu falei para vocês, eu não procurei um médico, eu procurei o médico dos médicos, que foi Jesus. Mas não aconselho vocês não procurar médico, viu? Entendam isso. Eu fiz isso, mas eu não aconselho vocês fazerem. Aconselho vocês procurar um médico aqui na terra e aconselho também vocês procurar Jesus também, porque ele também cura, tá? Mas vamos lá. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e naquele momento na hora da pregação, o pastor falou que Jesus ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas culpas. Então, assim, durante aquela semana que eu aceitei Jesus, eu comecei a orar muito, pedir muito a Deus pela minha cura. E aí eu conversei com Deus igual estou conversando aqui com vocês, uma conversa simples, né, uma conversa honesta. E aí eu falei para Jesus aquilo que eu estava sentindo. Eu já sabia que ele sabia de tudo. Porém, eu falei isso para ele, falei que eu queria sair dessa vida, eu queria ser feliz, eu queria ter expectativa de vida, e aí eu declarei essa palavra também, que ele já tinha levado sobre ele as minhas dores, enfermidades e tudo mais. Então eu clamei muito, foi uma semana clamando muito a Deus, todo dia eu pedia, e aí em um certo momento sabe quando você se sente leve, assim, tranquilo? Então, eu tava me sentindo muito leve. E aí eu percebi que eu não tinha tido nenhuma crise naquela semana. E nenhum sentimento de... Vou cortar, mas eu vou falar, né? Sentimento de morte, essas coisas. E aí eu perguntei ao meu marido, você descobriu que eu não tive nenhuma crise essa semana? E ele falou assim, não, realmente, é verdade. Então naquele momento eu descobri que eu fui curada. E aí, no decorrer desse tempo, eu fui percebendo, aí passou 15 dias, um mês, 2 meses, e eu não tive crise nenhuma mais. Então, ali eu entendi que realmente Jesus tinha me curado e tinha me tirado daquela situação. Então, eu aconselho vocês a procurar um médico, procure também Jesus, porque ele cura. Se caso vocês não acreditar nisso, mas procure somente o médico, não tem problema, tá? Essa foi a minha experiência. E eu falei para Jesus, eu falei, Jesus, onde que eu for e onde que eu encontrar pessoas que está passando por essa situação, eu nunca vou deixar de falar que foi o Senhor que me curou. E, então, assim, onde que eu vou, eu levo esse testemunho comigo,
né, que Jesus me curou e que ele ainda faz milagre. E eu creio muito nisso e eu queria muito que vocês acreditassem, né? Não posso obrigar, mas foi isso que aconteceu comigo. Eu espero muito ter ajudado vocês a passar por isso também e ser curada, assim como fui também curada. E eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários, né, como que você se sente hoje, se você tem passado por esses momentos, né, se você já passou assim como eu, o que que te fez sair dessa situação, porque talvez o seu testemunho pode alcançar outras pessoas também que vão ler os comentários e abençoar a vida delas também, né? Então assim, eu agradeço muito, né, por vocês terem ficado aqui comigo até agora. Peço que vocês se inscrevam no canal e curte esse vídeo para que ele possa ter um alcance maior. E, enfim, é isso, tá, gente? Obrigada e espero vocês no próximo vídeo. Beijos e com Deus.